Olá, bem-vindos a mais um Contos do Caixa e hoje a gente vai conversar sobre o conto O Duplo de Coelho Neto. O Henrique Maximiano Coelho Neto nasceu em Caxias, no Maranhão, em 21 de fevereiro de 1864 e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de novembro de 1934. Ele foi escritor, cronista, folclorista, romancista, crítico e teatrólogo, foi político também e professor, e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, onde ele ocupou a cadeira número 2. Durante muitos anos, ele foi um dos escritores mais lidos no país, apesar de hoje pouca gente conhecê-lo. Ele escreveu em praticamente todos os gêneros literários, e é interessante que a obra de literatura de gênero ao qual entra o conto duplo é bem interessante. Neste conto específico, há uma aproximação com a questão do espiritismo, que ele veio a se tornar espírita em 1923. Isso teve um claro impacto na sua obra. E, além disso, há essa discussão sobre essa questão do duplo, uma outra existência dentro de você, que pode parecer ou não nefasta. É interessante que ele tem um outro livro, aí um romance, chamado A Esfinge, que trata de uma criatura que tem corpo de homem e cabeça de mulher. Tem uma alusão clara ao Frankenstein de Mary Shelley, e a própria criatura se vê como um monstro. E há uma discussão sobre a natureza. É homem ou uma mulher? O que é isso? É uma criatura que se torna atrativa por conta disso. Então, é interessante essas discussões das dualidades dentro da obra dele. Eu vi alguém comparando a obra dele com Lovecraft. Aqui no Duplo, no caso, a gente pode até fazer algumas comparações, porque assim como em Lovecraft, aqui há um medo do desconhecido e uma quase falta de ação, né? Um congelamento. Aqui a gente tem um personagem principal que, ao andar num bonde, de repente vê sentado à sua frente ele mesmo. E isso o congela. E de repente ele vê que ele não consegue se mover. Até ele fazer um esforço tremendo e conseguir, enfim, se mover, deixar nervoso as duas pessoas que estavam sentadas ao seu lado e fazer com que o duplo desaparecesse. É basicamente isso, assim. Ele inicialmente está até irritado porque estão espalhando por aí o que aconteceu com ele, quase que fazendo chacota dele. E ele não quer aparecer, não quer contar isso para as pessoas. Ele contou para alguém muito próximo e essa pessoa fofocou para todo mundo, e veio um terceiro perguntar: e aí, como é que é esse caso? Então tem uma discussão sobre isso, de que, na verdade, é aquelas histórias que existem por aí, que muita gente pode ter vivido, mas que não vão ficar conversando, não quero me passar por louco, mas talvez eu tenha confrontado com a morte. E é bem interessante isso, porque é quase como se houvesse uma verdade secreta que todo mundo sabe, mas ninguém conversa sobre. E acho que tem um pouco essa pegada. É triste que esse escritor seja colocado em ostracismo. Isso se deu por conta do movimento dos modernistas, que, em busca de uma voz brasileira própria, com um texto que tem um contexto social, que discute as realidades brasileiras, viam na escrita do Coelho Neto, que era um cara formalista, que tinha uma influência de escrita europeias. Você vê aí a influência de Mary Shelley, e, enfim, de forma que por muitos ele era tido como um cara que só tinha estilo e não tinha conteúdo. Acho triste, até porque ele foi um abolicionista. Há informações aqui na própria Wikipédia que diz que ele foi um dos que tentou transformar a capoeira em arte, não apenas alguma coisa mal vista, como coisa de escravo marginal. Além disso, ele era folclorista, né? O que em si já dá uma certa valorização da cultura nacional, e também ele foi um dos primeiros a ter uma preocupação ecológica. Então, falar um cara que teve uma vida envolvida com tudo isso, que ele não tinha nenhuma preocupação com política, além do que ele foi político, ele foi deputado federal pelo Maranhão por 2 vezes. Enfim, você viu que ele tinha uma vida pública bem grande. Com isso, eu não quero dizer
que para os modernistas não houvesse razão para criticá-lo. O Arnaldo Niskier, que é jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras, ele diz a seguinte frase: a vitória do modernismo se fez como se houvesse necessidade de abater um grande inimigo, no caso Coelho Neto. Ou seja, que o Coelho Neto acabou sendo alguém que fez com que os modernistas se unissem para lutar contra. E isso deu poder, deu unidade aos modernistas. Não que eles precisassem necessariamente de um inimigo, mas, bem ou mal, a discussão de uma própria linguagem nacional era algo importante naquele momento. Mas por que talvez não recuperar isso agora, né? Acho que o resgate desses escritores, e um escritor que fez tanto pela literatura de gênero, nesse momento em que a literatura de gênero tem crescido, pode ser uma coisa interessante. Então, convido vocês a escutarem agora um trechinho do conto O Duplo, do Coelho Neto. E já sabe, se você quer ouvir o conto na íntegra, é só apoiar o Caixa de História, só R$10 por mês, tá certo? Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Caixa de Histórias apresenta O Duplo, de Coelho Neto. Temos então um caso de desdobramento da personalidade do meu querido amigo? Quem te disse? Laura. Benito Soares ficou um momento encarando no coronel. Por fim, meneando com a cabeça, desabafou contrariado. Laura. Laura faz mal em andar contando essa história por aí. Que tem? Ora que tem. Há dias em casa do Leivas, pouco faltou para que eu rompesse com o malveiro. A propósito do que se deu comigo, e que lhe contaram não sei onde, entendeu que me devia tomar a sua conta, expondo-me à risota de uns petimetres ridículos que o cercam. Fiz-lhe sentir que não me agradavam os seus remoques, e deixei-o com os tais mocinhos, que lhe aplaudem os versos quando ele lhes paga a cerveja ou o chá, aí por essas casas. Não ando a pregar doutrinas, não sou sectário, não frequento sessões, nem leio sequer as tais obras de propaganda que pretendem revelar o que se passa no além da morte. Sou religioso à velha moda, observando a doutrina que aprendi, ainda que não ande beatamente pelas igrejas de Sírio e Ripanço. Cumpro rigorosamente os mandamentos, e os marcos que limitam a minha crença são os 4 evangelistas. Fora de tais termos, não dou um passo, nem para diante, seguindo os reformadores que pregam um novo credo, nem para trás, acercando-me de altares pagãos ou adorando ídolos grosseiros, onde me deixaram meus pais, que foram os meus iniciadores. Aí ficarei até morrer. Contei a Laura a tal história, como contaria um acidente qualquer de rua, sem cuidar que ela fizesse do caso assunto de palestra nos salões que frequenta. O resultado disso é o que se está dando comigo, aborrecendo-me, irritando-me, porque desconfio de todos os olhares, e se alguém sorri à minha passagem, imaginando que comenta o meu caso, fico logo pelos cabelos. Mas afinal, como foi? Comigo pode abrir-te, sem receio. Sabes que, além de discreto, não sou dos que zombam do sobrenatural. Os fatos aí estão. Produzem-se, reproduzem-se. E, se ninguém os explica, muito dão deles testemunho e provas, e eles efetivamente manifestam-se, visível, sensivelmente. Os sépticos encolhem os ombros sorrindo, os adversários, à falta de argumentos com que os destruam, brandam contra os que os apregoam. A verdade, porém, é que nos achamos diante de uma porta de bronze que nos veda um grande mistério, ou melhor, mistério. Mas já é muito havermos chegado à porta. Sente-se que além dos túmulos, que são limiares de outro mundo, há alguma coisa que ninguém sabe o que é. A porta mantém-se fechada, deixando apenas passar um rastinho de luz
no qual flutuam indícios, revelações vagas, como átomos nos raios de sol. Mas deixemos as dissertações para mais tarde. Vamos até o caso. Foi então um desdobramento da tua personalidade? Não sei o que foi. Digo-te apenas que passei os minutos mais angustiosos da minha vida. Saindo do alvear, subi vagarosamente a avenida até a tabacaria Londres, onde comprei charutos e estive um instante a conversar com o Borges sobre coisas da vida. O Borges anda com a mania dos marcos, possui não sei quantos milhões e espera que a Alemanha recomponha as finanças para aturdir-nos, a nós e ao mundo, com a vida maravilhosa que tem toda em plano. O que me está parecendo é que o pobre está com o juízo em pior estado de que as finanças germânicas. Enfim, deixando Borges, dirigi-me, sem mais empeços, para a galeria, onde comprei os jornais. O meu bonde apareceu logo, e logo foi assaltado. Não consegui uma ponta, e fiquei entalado no banco da frente, entre um obeso cavalheiro ruivo e uma matrona anafada, dessas que se esparralham. O bonde partiu e, oprimido pelas duas enxúndias, dificilmente consegui abrir um dos jornais. Pus-me a ler, ou antes, a olhar a página, porque, em verdade, a minha atenção vagueava aí por longe. Os olhos passeavam pelas palavras sem que o espírito lhe colhesse o sentido, como deve acontecer com os aviadores, que veem, de muito alto, todo o panorama de uma cidade em mancha, sem distinguir os bairros, as ruas, os edifícios, apenas o alvejamento das casas, a placa cintilante do mar, o relevo dos montes. Sentia-me atraído por alguma coisa. Voltei página do jornal, a mesma confusão, o mesmo empastamento. Foi então que levantei a cabeça, olhando em frente, e vi, meu amigo, vi. Veste? A mim mesmo, a mim! Eu em pessoa sentado defronte de mim, no banco da frente, que dá costas à plataforma. Era eu,